Olá, pessoal do signo de Escorpião, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu Oliveira, estou aqui para fazer uma leitura com o nosso amigo Baralho Cigano para amor. Vamos ver o que temos aí para o amor para o signo de Escorpião. Estou aqui com o meu mate, com o meu baralho e vamos lá ver o que rola, quais energias temos aqui para Escorpião. Lembrando que é uma leitura geral atemporal, não vai ressoar com todo mundo, pegue apenas aquilo que ressoar com o seu momento, o resto você solta o universo, que a mensagem vai chegar a quem precisa. Escorpião, vamos lá. Signo de Escorpião. Sol, Lua e Ascendente. Vou abrir o meu leque aqui e ver quais energias que o universo nos mostra. Qual é a situação atual de vocês para o amor, Escorpião? O obstáculo a ser superado? Causa desse obstáculo? O motivo real da situação? Influência do passado? Tendências futuras? Como vocês estão se sentindo diante dessa situação, Escorpião? Influências externas, como o externo enxerga vocês nesse momento? Medos e esperanças e uma resolutiva, né? Como essa situação será resolvida. Vamos lá então, Escorpião. Fundo do deck, energia do homem, do masculino. Essa energia aqui pede para você tomar um pouquinho mais de atenção para a sua energia masculina. E se você é homem que está assistindo esse vídeo, você pode estar precisando, né, olhar mais profundamente para a sua vida emocional. Aqui é um chamado para olhar para dentro. Homens, mulheres, energia masculina, todos nós temos feminino e masculino. Então, quando sai a energia do homem, para mulheres é para olhar para o seu masculino. Para homens, essa energia pode significar que estamos falando sim com um homem nessa leitura. Então, pode ser muito importante. Fique até o final e veja o que sai na mensagem para você. Vamos lá. Situação atual. Tá desafiador, né? As montanhas aqui trazem grandes desafios. Olha só, a montanha ela é muito desafiadora quando se está subindo para alcançar o topo. Mas depois que alcança o topo, a gente consegue vislumbrar um grande horizonte, né? Um belo horizonte. Conseguimos ver além. Então aqui pode estar falando sobre isso, Escorpião. Você precisa passar pelos grandes desafios para ver, para enxergar além. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. A situação está me inspirando, está me trazendo grandes desafios. O obstáculo a ser superado, uma mulher. Então aqui é muito provavelmente Escorpião. Vai sair muito particular essa leitura, mas provavelmente eu estou falando com um escorpiano que está passando por grandes desafios aqui por uma mulher. A causa desse obstáculo, crescimento. Então, olha só, Escorpião, tinha o obstáculo e a causa. Tinha aqui na energia de vocês uma mulher que buscava crescimento, que queria crescimento da relação, que queria expansão, que queria vivenciar esse crescimento com você, Escorpião. Vamos tirar o restante das cartas para a gente entender. Motivo real da situação, desgaste, né? Desgaste, roubo energético, você aqui se perdendo em pensamento, não sabendo mais para que lado ir. Por isso que entrou nesse grande desgaste aqui, nesse grande desafio que as montanhas falam, né?
Influência do passado. Tinha amor, Escorpião. E é por isso que é tão desafiador para vocês aqui. Olha só, era uma relação de amor. Futuro que se manifesta em breve, muitos pensamentos. Aqui é um pensamento acelerado, um pensamento conturbado. Você pensando, de repente você pensa tanto que não consegue colocar em ação e fica só aqui no campo mental, né? As atitudes relacionadas a essa situação, você não se movimenta, Escorpião, você não faz nada. Você quer o milagre descendo dos céus? Do céu só desce água, chuva. Vamos lá. Como as pessoas veem, né? Como os outros veem essa situação, ficam observando. Aqui tem muita observação, as pessoas agem com cautela. Talvez as pessoas gostariam de te falar algumas coisas e acabam não falando, porque talvez você não vá saber receber bem isso. E aí fica essa cautela, entende? Alguém tem algo para te contar, para te falar, mas não fala justamente para ter essa questão da cautela, para não ultrapassar os limites, né, Escorpião? Medos e esperanças. Aqui fala sobre dinheiro. Você tem medo de ficar sem dinheiro, Escorpião? E a resolutiva, novidades. Novidades chegando por aí, Escorpião. Olha só. Que bom que a gente tem um desenrolar interessante aqui, né? Você tá numa situação desafiadora, Escorpião. Você está numa situação desafiadora. Muito por conta... Olha só, você está nessa situação aqui, né? Desafio, grandes desafios, coisas que parecem que você não vai conseguir superar. E muito por conta dessa energia feminina que buscava um crescimento com você, que buscava que de repente uma expansão, que buscava que vocês crescessem e amadurecessem juntos. Então aqui, o escorpiano, e eu tenho certeza que eu estou falando com um homem, tá? Só por essa energia geral aqui, o escorpiano, ele tá... ele plantou esse desafio. Ele plantou esse grande desafio aqui, porque tinha sentimento, tinha emoção, tinha possibilidade. Mas eu vejo aqui que você se colocou num grande desafio, muito por desgaste, roubo energético, você não querendo se posicionar, você não querendo fazer por onde, e aí você se coloca o que era só um desgaste, né? O que era algo mais simples e comum se transformou num grande desafio que você não vê como superar, que você não sabe como ultrapassar esse grande desafio, escorpião. Então aqui as montanhas, elas são estruturadas, elas são firmes, né? São grandes desafios que não é você chutar uma pedrinha pro lado. Ninguém chuta uma montanha. Então aqui você tem que ultrapassar essa montanha. Você tem que escalar, subir, aproveitar a vista e dizer, olha, eu fui vencedor ou vencedora. Se alguém aqui se identifica com essa leitura, se alguma mulher se identifica com essa leitura, alguma mulher que tem a energia masculina mais aflorada, pode ser isso também. Mas aqui eu estou falando com um escorpião, um escorpiano ou uma escorpiana que passa por grandes desafios muito pelo seu mental, pela sua cabeça conturbada, por trazer problemas aonde não tem. Porque aqui o obstáculo de vocês, escorpião, é uma mulher que queria crescimento, que buscava crescimento, que queria estrutura, que queria coisas boas para vocês e prósperas. Mas como você não está ou não estava com a cabeça pronta para isso, isso se tornou um grande desafio. Um grande desafio. As influências, né, do passado me falam sobre amor.
Então, escorpião, tinha sentimento, sim, sentimento verdadeiro por você, de você e da outra pessoa também. Olha só. Energias de amor, de sentimento. Tinha tudo, toda e qualquer possibilidade de dar certo. Mas não deu muito por uma questão mental e espiritual de vocês, tá? O futuro que se manifesta em breve, aqui eu vejo o escorpiano pensando, né? Pensando como deve agir, como deve fazer, o que melhor fazer, né? Para esquecer essa pessoa, para seguir em frente. Aqui eu tô falando com o escorpião que quer seguir em frente, que quer ir para a vida, né? Não quer mais ficar nessa energia desse passado que não deu muito certo. Aqui eu vejo um escorpiano que se arrepende bastante do que aconteceu, mas não tem mais como voltar atrás. Então ele fica pensando, né? Me vem muito a energia do pensar, até porque como vocês, escorpianas, estão diante dessa situação, estagnados. Ao invés de eu subir essa montanha, que é esse grande desafio, e ultrapassar isso, eu fico estagnado aqui. Eu não me movimento. Eu não corro risco. E olha que triste, né? Você não correr riscos. Porque aqui pede, é importante sair dessa estagnação. É importante sair dessa falsa segurança que você está. Então aqui, a sua atitude relacionada à situação, que é essa, é de estagnação. Eu fico aqui mais parado do que um 2 de copas. Se fosse tarô, seria um 2 de copas aqui, um 2 de paus, desculpa. Mais parado do que um 2 de paus. Então, olha só, é necessário, né? É necessário aqui movimentar. Se você tem esse grande desafio, ficar parado aqui no pé dessa montanha não vai resolver esse grande desafio. É necessário escalar, ultrapassar esse topo. Então aqui fala bastante sobre essa movimentação de fazer algo, escorpião. Como os outros enxergam você? Vem você observando a vida, né? Observam você, de repente tem pessoas aqui que querem te falar, te comunicar, dizer alguma coisa para ti, mas não chegam até ti justamente porque te vem observando. Você não está vivendo, você está observando. E tem pessoas aqui que estão observando vocês também nessa dinâmica, né? Agindo com cautela. Você, de repente, você é muito cauteloso, então você não se joga no movimento, não se joga no que precisa ser feito, não faz as suas movimentações, não arrisca. Mas aqui pede esse movimento, tá? Aqui pede esse movimento. Medos e esperanças. Saiu a carta da abundância. Do que você tem medo, escorpião? Escorpiano, escorpiana, o que você tem medo? Você tem medo de perder dinheiro nessa dinâmica? De repente, a pessoa com quem você estava se envolvendo era uma pessoa abundante e aí você ficou, né, entrou numa crise de escassez ali e ficou com medo de encarar essa situação. Do que você tem medo aqui? Porque aqui me fala sobre a abundância, né? A energia dos peixes, ela traz essa abundância, ela traz a questão material. Então aqui pode ser que o escorpiano tenha dado um tiro no pé, muito por conta do medo que ele tem dessa situação financeira, né? De repente não se achou capaz de suprir as necessidades dessa pessoa, de repente não teve um diálogo aqui interessante, importante na relação, mas aqui tem o medo do escorpiano sobre essa questão voltada a finanças, a matéria, a abundância, tá, escorpião? Mas olha só, como a situação se resolve, me trouxe aqui a carta da cegonha, que são novidades. Você tem possibilidade de transformar, trazer novidades para você,
trazer novidades para o seu âmbito, né, emocional. Aqui você pode sair dessa total estagnação e observação e seguir em frente. Tem coisa nova para você sim, Escorpião. Tem coisa nova sim. Cabe a você fazer essas movimentações, cabe a você seguir em frente nesse movimento e ir muito além, né? Vamos tirar aqui uma energia, mais uma energia como conselho para o Escorpião. Agora com o tarô, né? Use da sua sabedoria, sacerdotisa, Escorpião. Use da sua sabedoria interna, das profundezas. Se você teve que ir ao inferno, use desse inferno para sair disso, né? Sair dessa estagnação, sair desse movimento de nada está acontecendo. Aqui fala sobre sabedoria. Sabedoria, integrar, né? Integrar o bem e o mal, integrar a luz e a sombra. Aqui é necessário. A sacerdotisa, ela tem livre acesso, ela vai dos céus ao inferno. Então, aqui eu te pergunto, qual movimento você precisa fazer para sair de vez dessa dinâmica que você está aqui, Escorpião? Vem novidade, vem coisa boa, você precisa superar os seus medos e integrar as suas partes. Era isso que eu tinha para vocês. Um beijo no coração e nos vemos na próxima. Fui!